Esse vídeo é sobre ocultismo e essa é a parte 1 do vídeo. Na verdade, eu tenho trabalhado em algumas coisas diferentes, mas eu queria apenas mostrar, né? Esses vídeos que eu tenho feito são pequenas amostras do que eu tenho guardado. E quem sabe um dia eu não começo a contar para vocês e ensinar e explicar. Mas por enquanto, eu tenho deixado essas pequenas amostras e embora o nome, né, o tema aqui seja a palavra ocultismo, parte 1, eu não vou falar de nada do que vocês estão imaginando. Então, a gente vai falar sobre conceitos. Como eu já tenho falado, primeiro a gente precisa resgatar o conceito real, né? Para a gente falar de ocultismo, a gente precisa falar do conceito da palavra ocultismo, da origem dela, do significado, o que ela representa e o que significa a palavra oculto. Isso é muito importante. O que significa a palavra oculto? A palavra significa encoberto. Aquilo que está encoberto. Aquilo que está coberto está encoberto e que não se pode ver ou saber. Parece óbvio, né? Conceito é isso mesmo, mas muitas vezes a gente se esquece do conceito e a gente precisa relembrar para a gente poder desenvolver o que vem pela frente e compreender melhor o que vem pela frente. Se a gente não entende o conceito, se a gente não sabe a definição, então acaba acontecendo um atropelamento de informações. Depois a gente começa a se atropelar e falar um monte de coisas, e aí a gente vê um monte de pessoas falando um monte de coisas em vídeos na internet e a gente acredita, né? Muitas vezes isso acontece. E a gente acaba tomando como verdade, porque a gente já perdeu o conceito. Ou a gente não conhece o conceito, a origem, ou a gente perdeu. Ou a gente aprendeu e já esqueceu. Então vamos lá. Não se pode ver ou saber, está encoberto, está coberto. O oculto é aquilo que não foi revelado ou está escondido, está oculto. Desconhecido. Então eu não conheço, está oculto. Podemos dizer em português que um sujeito é um sujeito oculto quando ele não aparece na frase. Exemplo, fiz o almoço hoje. Quando eu digo fiz o almoço hoje, o sujeito está oculto. Quem fez? Quem fez o almoço? O sujeito oculto é eu. Ele não aparece na frase, mas nós sabemos quem fez o almoço pela conjugação do verbo em primeira pessoa. Eu fiz o almoço hoje, tá? A palavra não está atrelada ao ocultismo isoladamente. Portanto, o conceito é legitimamente aplicado no dia a dia de maneira geral, para mencionar algo ou alguém que está escondido. Então, gente, só para a gente não demonizar a língua, né? Muitas vezes, a gente vê as pessoas demonizando coisas que não são para ser demonizadas. Então, a palavra oculto, ela pode ser legitimamente aplicada no dia a dia. Não tem problema, ninguém vai se envolver com coisas erradas por causa disso, tá? A palavra oculto pode ter outras aplicações e sentidos. Ocultismo, na origem da palavra, é tomar partido do oculto ou imitar o oculto. O sufixo ismo não significa conhecimento ou estudo como o sufixo logia, tá? Então, ismo é uma coisa.
Logia é outra, tá? Quando eu digo assim, teologia é estudo. A palavra neurologia é o estudo, o conhecimento da parte neurológica, por exemplo. Já o ismo, como na palavra ocultismo, significa doutrina. Exemplo, calvinismo, ismo, calvinismo. Então a gente tem o ismo, que é a doutrina de Calvino. Catolicismo, a doutrina católica. Na palavra ideologia, tá? É o estudo, logia, estudo de uma ideia, tá? Feminismo é a doutrina da fêmea, vamos dizer assim, né? Doutrina, ismo. Comunismo é a doutrina, tá? Então está se referindo à doutrina. Como ideologia. Então, comunismo, feminismo, como uma ideologia. Também a gente tem o ismo com o sentido de predisposição, tá? Então, a gente tem o ismo como doutrina, como ideologia, e a gente tem o ismo com o sentido também de predisposição, como no caso do autismo, tá? Predisposição ao espectro, tá? No caso do autismo. Ou propensão a, tá? Predisposição, propensão a. E aí a gente tem também outros termos, tá? Como encefalismo, tá? E a gente tem também o ismo com o sentido de pertencer a um povo, tá? Como é o caso da palavra judaísmo, tá? Então, pertencente ao povo judeu, dos judeus, indianismo, pertencente ao povo da Índia, tá? Então, tudo isso é um uso legítimo. Eu estou explicando aqui o termo ocultismo, a origem dele. Assim, a palavra ocultismo significa. Agora a gente vai concluir. Depois que eu expliquei oculto e o sufixo ismo, agora a gente vai concluir nesse caso aqui. A palavra ocultismo significa propensão ao oculto, pertencente ao oculto, predisposição ao oculto, doutrina do oculto, ideologias ou estudo das ideias do oculto e doutrinas ocultas. Tudo isso pode definir o conceito de ocultismo, tá? Então, esse é o conceito da palavra ocultismo. O oculto é o elemento do ocultismo. Isso é muito importante a gente entender que o oculto é o elemento do ocultismo. Ok. Nem tudo é aquilo que a gente está pensando, né? Então agora a gente vai falar, como eu falei sobre conceitos, a gente vai falar sobre um outro conceito, tá? O conceito de oculto escondido, tá? Mas que nós não chamamos de ocultismo. Algumas coisas estão ocultas, mas não é ocultismo. Elas são coisas ocultas, mas não são ocultismos. Por exemplo, o sujeito. O sujeito que está oculto na língua portuguesa não é ocultismo, é o sujeito oculto, ok? Então é muito importante a gente deixar isso bem claro. Se eu me escondi atrás do sofá, eu estou ali em oculto, talvez para fazer uma surpresa para alguém.
né? Mas eu não estou fazendo nenhum tipo de ocultismo atrás do sofá, ok? Então é muito importante a gente entender isso. A palavra, na Bíblia, a gente tem a palavra oculto e a gente tem a palavra oráculo, tá? A palavra oráculo é um pouco mais específica do que a palavra oculto. Oráculo é algum conhecimento ou revelação dada por uma divindade. Não necessariamente, ela está na Bíblia, tá? Mas ela é usada também por outras culturas, tá? Para falar dos seus, das suas religiões, tá? Mas a gente tem aqui, ó, que o oráculo na Bíblia, tá? A gente vai falar que é dado por uma divindade, um ser divino, seja ele anjo ou Deus, ou ainda o próprio Deus, o Criador. Por isso, essa palavra oráculo ela é usada na Bíblia também, tá? A origem da palavra ela é literalmente oráculo. Oráculo. Então, ora vem de boca, culo, esse final, né? Significa pequena boca, tá? Então, seria mais ou menos como a palavra cubículo, tá? Cubículo significa pequeno cubo, tá? Então, a palavra oráculo significa pequena boca. Na Bíblia diz que Deus tem coisas ocultas, escondidas que ele não revela, mas não chamamos isso de ocultismo, tá? Não são doutrinas de coisas ocultas, ok? Não é propensão a coisas ocultas, não é isso. É uma outra coisa, então a gente precisa separar uma coisa da outra. Deuteronômio 29 diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Esse texto é confirmado em Romanos 3:2, parte B, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. O texto de Deuteronômio foi proclamado por Moisés ao povo de Israel. Anos depois, confirmado pela carta aos Romanos, dizendo que os segredos, as coisas ocultas da parte de Deus foram confiados aos judeus. Ok, então, como eu disse, é uma pequena amostra, ok? Uma pequena amostra. O que eu coloquei aqui para vocês é uma pequena amostra daquilo que eu tenho guardado. Quem sabe eu não começo a falar e a mostrar para vocês o que eu tenho guardado. Até o próximo vídeo, pessoal.